Boa noite, Fábio, Guilherme, Mário do Correio de Atibaia. Boa noite. Minha pergunta primeiro vai para o Fábio, depois para o Guilherme. Fábio, pela primeira vez na história, o Red Bull Bragantino chega numa final de Campeonato Brasileiro em categorias de base. Queria sua opinião sobre esse feito, principalmente, e a importância de chegar numa decisão nacional. E para o Guilherme, parabenizar também pelo rendimento hoje. E eu queria perguntar sobre o comportamento, como vocês viram o comportamento do Vila Nova nesse jogo da volta, né? Foi um time que foi complicado jogar lá e aqui praticamente nem finalizou a gol. Sobre a questão dessa chegada nossa, né, em relação à final aí, essa final da competição, que é uma competição CBF, o clube já vem se preparando há algum tempo para isso. Tem um trabalho sólido já há 2 para 3 anos em relação à categoria, então, aspirante. Então, em consequência disso, em algum momento, começa a colher os frutos, né? E as outras categorias esse ano, né, tanto sub-20 quanto 17 também, a partir desse ano, estão tendo competições nacionais por mérito do que o nosso profissional hoje, nossa equipe principal tem feito, que tem se mantido sempre na Série A do Brasileiro. Então, isso para o processo de desenvolvimento e o projeto que o clube quer é muito importante, você conseguir jogar com outros adversários de um nível um pouco maior. Não que só jogar os campeonatos estaduais, né, seja um nível um pouco mais fraco, mas quando você consegue chegar num nível desse, de conseguir jogar competições nacionais, automaticamente você vai desenvolver e vai formar melhor o jogador. E nós somos o último estágio aqui, antes, né, do profissional, então esse objetivo também de ter uma cultura vencedora, eu acho que faz parte também do processo de desenvolvimento. Ao longo dos anos, pelo menos eu que trabalhei muito em alguns clubes, né, a nível nacional, entendi que também para formar você tem que também fazer uma cultura também vencedora, porque o atleta, quando ele pisa no profissional, ele entenda que é importante também a questão do desempenho e do resultado final também em algum momento. Boa noite. Lá contra eles lá em Goiânia foi um jogo bastante truncado, né? A gente estava pelo campo dele, atrapalhou muito o nosso estilo de jogo, né? Porque é pressão toda hora. A gente acabou sofrendo bastante com o sol também. O clima atrapalhou muito. A pressão, como foi hoje aí, não foi muito forte lá. Mas hoje aqui no estádio do Nabi aqui, a gente fez uma boa pressão. A gente estava toda hora em cima dos caras, os caras não conseguiam respirar. E com a bola no pé a gente jogou. Lá a gente não jogou muito. Aqui a gente jogou bastante e aí, graças a Deus, os gols foram saindo. Boa noite, Fábio. Boa noite, Guilherme, Diego, da Rádio 102 FM de Bragança. Primeiro para o Fábio, eu queria que você fizesse uma análise, né, do seu time hoje na partida. Praticamente liquidou o jogo no primeiro tempo e sacramentou também no segundo. Teve muita facilidade para criar. Então, gostaria que você falasse sobre qual foi, na sua visão, a principal diferença para o jogo de ida agora, para o jogo de volta, onde vocês foram soberanos. E para o Guilherme, você chegou ao seu 6º gol, né, na competição, além das assistências que você acaba distribuindo. Gostaria que você falasse sobre a expectativa também de uma possível participação no profissional. Hoje estava toda a comissão técnica aqui, o Barbieri, seus auxiliares, assistindo. Você é um atleta de 21 anos e que tem brilhado há um tempo na base do Bragantino. Há essa expectativa? O que você acha que está faltando para o Barbieri falar, Guilherme, vem? Pode responder, Guilherme. Então, primeiramente, eu estou trabalhando muito no dia a dia, né? Graças a Deus o resultado está vindo, meus companheiros também tá sempre me ajudando. Converso bastante com o Thiaguinho, com o Dentinho, todos eles. E acho que isso está sendo fundamental para a gente, né? A gente está muito entrosado e isso está ajudando muito quanto os meninos também. E espero estar logo no profissional também, fazer minha estreia, né? Meu sonho, fazer minha estreia no profissional. E ajudar também o pessoal lá de cima, lá, brilhando lá. Com relação a essa questão nossa do jogo de hoje, a gente fez um ótimo jogo, fez um bom jogo. A vantagem nossa é a questão do campo, o campo nos ajuda muito, nós temos um time rápido, que tem troca boas de passe. A gente conseguiu sustentar muito essa questão da pressão, né? Toda vez que a gente fazia alguma ação ofensiva, nosso pé de pressão era muito forte, então o adversário sentiu isso também em relação. E os comportamentos, o foco dos atletas, a determinação dos atletas também faz com que você consiga desenvolver jogadores, né? E os atletas, os meninos, eles estão muito bem focados em relação a isso. E principalmente essa questão do desempenho. A gente teve um jogo hoje, teoricamente, sob controle,
Mas eu até no intervalo do jogo, né, o Guilherme estava presente ali, eu coloquei o placar no agregado e falei, não tá 2-0 para nós, tá 3-2. Então a gente tem que continuar tendo ímpeto e buscando sempre o gol. Que isso é uma característica que tem a ideia do clube. O clube em si tem essa ideia de buscar gol a todo momento. E até no final do primeiro tempo aí, né, deu uma vontadinha minha no intervalo de dar uma chamada neles. Eles tiraram um pouco o pé no final do primeiro tempo, a gente poderia ter mantido o jogo acelerado e no segundo tempo a gente voltou acelerando um pouco o jogo ainda e sacramentou com um lance da penalidade, um lance bonito de gol. Então acho que isso é o que faz parte hoje do que a gente tem realizado, tem desenvolvido, tem tentado construir dentro do processo que o clube hoje, o clube entende isso como algo que tem que estar em todas as categorias, em todo o processo do clube. Esse desenvolvimento do atleta, a questão ofensiva, o jogo propositivo. Então é isso que a gente tem feito e os guris que estão o jogo é deles, o jogo não é do treinador. Acho que uma das coisas principais que a gente sempre tem que entender é que o jogo é dos atletas. Os atletas compraram a ideia. O treinador nada mais é que um vendedor. A gente vende a ideia e os guris compram. Se não comprar, não dá certo. Então tem que dar muito mérito para os atletas em relação a isso e a questão da comissão, o trabalho de todo mundo também. Boa noite, Fábio. Boa noite, Guilherme. Eu sou Rodrigo Seixas, do Correio de Atibaia. Na partida anterior, vocês perderam o primeiro jogo, né, o único até agora no campeonato. E como é que foi essa reestruturação depois de uma derrota? Né? Porque vocês não estavam acostumados com perder e hoje acho que deu para ver que o time praticamente não sentiu. Né? Parecia até que o Bragantino tinha uma vantagem, porque o Vila Nova praticamente não conseguiu criar chances. E eu queria que você falasse sobre a dinâmica do ataque, né? Porque os dois primeiros gols são jogadas da esquerda indo para a direita, o time sempre aproveitando os dois lados da jogada, essa dinâmica do ataque. Eu queria que você falasse sobre isso. E o Guilherme, a movimentação dele ali na frente, né? Porque ele muitas vezes aparece pelo lado, pela direita, às vezes abrindo espaço para alguém poder entrar. Como é que funciona esse movimento? Eu sou um atacante, né, com característica... Eu jogava mais pelas extremas, então eu tenho essa mobilidade, né? Acabo ajudando bastante, tipo, mais do lado do Thiaguinho, às vezes do Dente e tal. Mas eu não sou muito de ficar parado pro zagueirão toda hora troncar e tal, esses negócios assim. Nossa, foi mal, tô nervoso. Mas eu procuro sempre estar me movimentando para estar sempre criando jogadas, não só para me finalizar, mas para os meus companheiros também finalizar. Essa questão da derrota, ela veio no momento que a gente poderia, né, ter tido uma derrota. Foi uma derrota circunstancial, a gente falou muito a respeito disso, a gente teve um primeiro tempo lá legal, controlado, a gente sentiu um pouco a questão do campo, 3 horas da tarde, temperatura de 40 graus. Como você trabalha com uma intensidade muito alta, você jogar num campo que é pesado e a temperatura alta, isso acaba prejudicando um pouco o nosso jogo. E a gente tinha acabado de fazer o gol e depois nós não tomamos, aí tivemos um jogador expulso. Então a preocupação nossa maior lá foi a gente não tomar o terceiro gol e tentar buscar. A gente teve 2 bolas na trave no jogo ainda, mas a gente não conseguiu fazer com que isso se moldasse por um gol. Mas automaticamente a questão da derrota ela faz parte do processo. A gente sabe que jogos de mata-mata, você vai ter os jogos que você vai jogar bem e tem jogos que a gente não joga tão bem. A gente vinha numa sequência boa, 3 vitórias, mas esse jogo específico ali, algumas coisas, né, o Guilherme está aqui, né, fugiu um pouco do controle. A questão da expulsão, a questão de logo depois a gente ter tomado o gol, mas faz parte. Eu acho que os atletas hoje da 23 estão em fase final do processo de desenvolvimento. Então isso também foi algo também que talvez tenha nos ajudado a fazer o jogo de hoje. Né, a ter um nível de concentração maior, a trabalhar um pouco mais essas questões aí de jogo ofensivo. Eu bati muito nisso neles, no nível de concentração desde o início do jogo, não deixar o jogo, a gente fala de postergar muito, né, passar o tempo. Então a gente conseguiu resolver praticamente o jogo no primeiro tempo. Mas como eu falei anteriormente, é mérito muito dos atletas em relação a isso também. Fábio, e você até falou sobre o trabalho do clube, né? Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso. É a primeira final que o Bragantino chega em categorias de base a nível nacional, em toda a sua história, né? E você foi contratado recentemente, assim como o Arthur Itiro foi também no Sub-20. Como que o Bragantino contratou vários jogadores que, por exemplo, jogaram a Copa São Paulo de Futebol Júnior? Como você avalia o seu trabalho e esse trabalho do clube em se reestruturar também na questão da base, que já vem há algum tempo, mas que esse ano tem tido um resultado que está visível, inclusive, para os torcedores? E, Guilherme, como é ser o capitão também, né, desse time, um time que conta com o Luiz Gustavo, que veio do Flamengo, que hoje tinha um Lucão, que é do profissional, um Léo Realpe na zaga. Como que você se vê nessa função de ser um dos líderes também da equipe? Sinto muito bem, né? O professor e a comissão têm confiança em mim. Isso é importante para mim. E
Eu também acho que eu estou contribuindo bastante nos gols, né? Técnica, esses negócios assim, e estou ajudando a equipe. Por isso que eu sou o líder da equipe. Quando a gente fala dessa questão aí, né, de estar fazendo a final, pô, legal pra caramba, acho top isso da final, mas a gente tem que pensar que o projeto ainda é médio e longo prazo, então tem algumas coisas ainda que estão sendo ajustadas. É lógico que o papel principal da Sub-23 é fornecer jogadores para a equipe principal. Acho que esse papel a gente não pode abrir mão em relação a isso. E terminar o processo de formação dos atletas. Eu acho que isso é uma das coisas principais. Em paralelo a isso, como eu falei anteriormente, você conquistando, você tendo... A luta nossa maior aqui era ter um número maior de jogos possíveis. Então a gente conseguiu, a gente chegou na final. E isso faz com que os atletas consigam desenvolver mais, consigam ter melhor desempenho. Se você pega uma competição dessa, cai na primeira fase, né? A gente conversou muito, o Thiago está aqui, em relação a isso, você perde um pouco esse desenvolvimento do atleta. Então, como eu falei anteriormente, você tendo essas competições nacionais agora, você tendo campeonatos um pouco mais longos também, em relação a isso, você consegue fomentar essa questão do desenvolvimento. O resultado faz parte? Faz. A gente está trabalhando futebol de alto nível, não está trabalhando futebol no nível um pouco intermediário. E hoje o que o clube oferece, isso é uma coisa que tem que frisar muito, a estrutura que o clube oferece, né, em relação ao Sub-23. Se eu for comparar com outros clubes aí de Série B do brasileiro, é melhor que muitos clubes de Série B. Hoje, o que a gente tem hoje em relação a isso. Então, a tendência desse projeto crescer, esses resultados talvez aumentem, consiga, né? E isso vai gerar uma expectativa em vocês também, né? Toda vez que jogar a equipe Sub-23, nós vamos querer ver jogadores, queremos ver. Isso é normal, isso é natural. Mas a gente tem que entender que está passando por um processo também de mudança, de transição, e é um processo a médio e longo prazo dessa equipe, desse trabalho na Sub-23. Para encerrar, Fábio, queria que você analisasse, falasse um pouco sobre esses possíveis adversários do Bragantino na final, na decisão, né? O Cuiabá e o Fluminense. A gente tem o Cuiabá aí como um clube que está bem estruturado no futebol brasileiro hoje em dia, e a gente tem o Fluminense, que é um clube tradicional em categorias de base, né? Toda a estrutura que tem em Xerém. Queria que você falasse um pouco sobre esses dois possíveis adversários aí na decisão. A competição tem uma característica bem interessante, até é importante a gente colocar isso, né? A utilização de atletas acima de 23 anos. Então, o Cuiabá tem usado os atletas acima de 23 anos nos jogos em casa, principalmente até fora. O Cuiabá fez um investimento em relação à equipe Sub-23 também, eles investiram. Então, tem muitos jogadores ali que eu já tive a oportunidade de jogar contra, né, quando estava na Sub-20. A questão do Fluminense a gente conhece. Eu tive agora há pouco, né, no Rio de Janeiro, no passado lá do Flamengo, então eu tive a oportunidade de fazer a final no passado do Carioca contra a equipe do Fluminense, com vários desses atletas jogando. Então, e o Fluminense, historicamente, já tem um projeto também mais solidificado até que o Cuiabá em relação ao Sub-23. A diferença é um projeto que investiu e construiu a partir desse ano, e o Fluminense tem um projeto um pouco mais solidificado. As duas equipes, independente de quem chegar na final, chegam com competência, o Cuiabá chegando, teoricamente, se chegar na final com a melhor campanha, tá? Que eles fizeram uma campanha muito boa na primeira fase, e o Fluminense também com a questão da tradição, né, de sempre formar bons jogadores, bons valores, e ter um desenvolvimento de atleta também muito bom para a equipe profissional. Bom, a última aí, parabenizando vocês, né, pelo jogo, classificação em campanha. E eu queria saber da utilização do Lucão, né, da escolha de utilizar o Lucão, ele que tem sido o reserva imediato do Cleiton, se partiu de vocês, se foi uma ideia conjunta. E sobre treinamento também, né, se ele em algum momento chegou a treinar, porque eu até noto que o Fabrício treina bastante com o profissional e ele que vinha atuando. Então gostaria que você explicasse essa situação. Todo o processo que está sendo feito hoje em relação ao Sub-23, ele tem uma gestão do profissional, tá? Então essa gestão é feita junto com o profissional. E a gente tem a figura do Sandro, que é o coordenador, né, da parte técnica, que faz esse link conosco também no dia a dia. Então a gente tem alternado essas questões. O Lucão é o segundo jogo que fez, o Fabrício fez mais jogos, né? Ali, às vezes o Lucas não consegue fazer os jogos porque está em viagem também com a equipe profissional. Então isso é uma gestão que fica a cargo do profissional e automaticamente a gente vai ajustando e vai conversando em relação a isso. São goleiros com características às vezes diferentes que dentro da questão da ideia do jogo a gente também tem que ajustar. Mas assim, o Lucas treina com a gente também quando vai fazer os jogos, tá? Só para vocês entenderem, não chega com a chuteirinha embaixo da costa para poder jogar, é um processo muito bem organizado. Muito diferentemente, eu brinco, né? Teve algumas situações, né, Thiago? O Thiago está aqui, de clubes que o cara chegava com a chuteira no dia do jogo. Então isso não acontece aqui porque não é a ideia. O clube é muito bem organizado em relação a isso e muito bem resolvido também. Então a gente tem essa gestão aí toda estruturada, montada, coordenada, a gente sabe quem desce, quem vem, quem não vem. Então isso hoje, graças a Deus, por processo do clube que a gente tem feito, tem ajudado muito também.